Oi, oi, bem-vindo ao Estilo e Sintonia, um programa para quem sabe que estilo é mais do que roupa. É expressão, é autoconhecimento e presença. E o episódio de hoje está especial porque é para eles. Hoje a gente vai falar de consultoria de imagem masculina, então já fica aí, assiste esse programa, você que tem o seu companheiro, você que é homem que está assistindo e quer sair desse visual que não está tão legal, fica aqui com a gente que vai ser muito interessante. E eu quero começar com uma frase do Alexandre Taleb, que é um consultor de imagem já consagrado aqui no nosso meio de consultoria de imagem, que ele afirma que estilo não é um talento inato. É possível aprender por meio de informação e autoconhecimento. O erro masculino, em geral, está na falta de orientação e não na suposta inaptidão natural, que a gente fala que homem não quer, não liga, não tá nem aí, mas é só uma questão de ajuste, porque realmente o homem tem essa característica mais prática, então é só uma questão de ajustar ali o que é mais fácil ali para o homem. E para isso eu trouxe um convidado que é um grande parceiro e amigo, que é o Luigi. Luigi, seja bem-vindo aqui ao Estilo e Sintonia. Oi, Daniela, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, por essa oportunidade, te agradeço imensamente por esse espaço. Luigi sempre participa comigo dos meus atendimentos masculinos, então quis trazer ele para a gente bater esse papo. Bom, Luigi, eu gosto sempre que os meus convidados se apresentem, que eu acho que quando a gente fala da gente mesmo, tem muito mais convicção ali, a gente se apresenta de uma forma melhor. Combinado. Meu nome é Luigi, sou consultor de imagem há mais de 15 anos. Na verdade, eu sempre mesclei, a venda com a consultoria de imagem. Bom, Luigi, hoje em dia os homens estão buscando se alinhar mais, melhorar o estilo, e isso vem crescendo bastante. Como que você vê isso, você que está ali atendendo o público, que o Luigi trabalha também com venda, então você está ali com o público diariamente. Como que você vê essa transformação da preocupação do homem com a imagem? Olha, em relação a essa transformação, está em ascensão ainda, Não que eles tenham aceitado isso de forma 100% legal. Mas o que está acontecendo? Essa evolução está vindo a partir das próprias esposas mesmo. E o mercado em si está forçando o homem a procurar se ver, com mais amor. Eu falo mais amor porque, como você disse na frase do Alexandre Taleb, é uma falta de direção. E ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, E nesse caso, muitos estão voltados, Estão voltando os olhos para essa parte primordial, porque o homem em si, a gente tem como base de moda masculina o que as nossas mães ensinam, e isso é fato. E é um estilo mais clássico, que hoje em dia não cabe tanto assim. Hoje a gente tem uma cultura muito mais diversa, as empresas não têm um dress code muito rígido. Então isso fez com que os homens se perdessem um pouco ali na aparência. Essa flexibilidade, principalmente das empresas, deixa, perdão pela palavra, mais relaxado, Então, com isso, o homem, como é acomodado, ele vai acatar aquela ideia do momento e viver aquilo ali, simples. E essa evolução está sendo muito benéfica, principalmente para os consultores, Que a gente está numa fase de mercado muito boa, porque essa procura está fazendo, com que o mercado fique quente nesse sentido e deixando cada vez isso mais apalpável para o homem masculino. Não está muito distante, essa evolução. Isso. Porque eu falo que o homem que chega para mim, geralmente ele já vem com uma dor muito específica, geralmente relacionado ao profissional. Então, você já me trouxe aqui uma que geralmente são as esposas que mais incentivam. Então, para mim, já é muito mais direcionado para o homem que quer se posicionar profissionalmente. Então, fala um pouquinho aí, como que são seus clientes, como que eles chegam lá para você? É a mulher falando socorro. E o homem tá tranquilo, eu uso aquela camiseta que eu já tenho. Só que hoje em dia, voltado ao âmbito pessoal e comercial, isso tá muito mais, como que eu te falo? Tá muito mais procurado mesmo, Pelas empresas, pelas esposas. A vida tá procurando esse autocuidado. Que querendo ou não, o que a gente faz, no dia a dia,
tanto eu quanto você, é direcionar o autocuidado. Exatamente. E a gente direcionando o autocuidado, a gente aprende muito. Eu, no meu caso, como eu sou consultor de vendas e consultor de imagem, eu tenho que juntar os dois, porque eu tenho que unir a venda com a consultoria de imagem. Então, cria, querendo ou não, um laço muito maior, mas quem sai mais beneficiado é quem solicita essa necessidade, essa dor. E no dia a dia, é uma geração imensa de amizades, de laços. É muito gratificante para mim. Eu, particularmente, eu gosto, né, de não só ser um consultor de venda, né? Eu gosto de me dispor, de estar à disposição mesmo. Porque isso muda todo o jogo, né? Com certeza, porque o homem ele já chega com mais desconfiança, fala, será que eu vou... Eu falo pelos meus clientes, né? Essa camisa, eles têm dificuldade de experimentar. Então, criar essa conexão realmente faz toda a diferença. Os preconceitos para o homem é muito forte. Muito forte. É muito forte. É até de geração em geração, né? E aqui trazendo até para o lado das mulheres, olha só para vocês verem, hein, o tanto que é mais difícil. A mulher é muito mais cobrada pela aparência desde de milênios. E o homem já tem essa facilidade, ele não tem tanto essa exigência. Mas hoje em dia isso está mudando, né? Hoje o homem não tem mais essa liberdade. Sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, sou assim, vou ficar assim. Não, hoje o mercado exige que o homem realmente se arrume, tenha esse visual mais apurado, para ele colocar ali para fora suas qualidades interiores também, a sua competência. Isso é muito importante, faz total diferença, né, Luiz? Com certeza, eu concordo plenamente, porque igual, voltando ao assunto dos preconceitos, é muito enraizado no homem, né? E assim como a mulher é muito cobrada desde milênios, o homem é ensinada desde milênios a ter uma masculinidade rígida. Isso. E isso, na verdade, nada mais é que preconceitos embutidos do seu pai. Exatamente. E você desmistificar isso, você não destrava apenas no seu âmbito profissional, né, Dan? Isso aí vai pro seu pessoal, vai pro seu familiar, afeta de fato, né, todas as áreas da sua vida. Você não fica preso a só aquele paradigma de milênios, né, que te faz ser retrógrado. Exatamente. Infelizmente. E eu falo que o homem, quando é tão mais fácil, gente, são só ajustes que a gente trabalha na consultoria de imagem, é bem mais fácil do que na consultoria de imagem feminina, que são ajustes mesmo. E às vezes os homens têm preconceito de experimentar lá na loja, Com certeza. Só dar um ajuste ali na barra da calça, na camisa, que são coisas que a gente enfrenta ali no dia a dia da profissão. E eu quero que você fale um pouquinho ali na prática do dia a dia, o que o homem tem mais dúvida, o que ele tem vergonha, que se eles buscam mais o estilo ou mais praticidade, conta um pouquinho pra gente. O que o homem tem mais dúvida no dia a dia é sobre cores, porque essa falta de conhecimento deixou muito 90%, não, eu acho que eu coloquei um pouco alto, uns 75%, eles são vidrados em preto e branco. Preto e branco. Só que o que acontece? Hoje em dia a gente tem um estudo científico da colorimetria e isso faz, né, com que fica mais aceitável para o homem moderno hoje em dia querer colocar uma cor, sair do preto, sair do branco. E essa é uma dificuldade corriqueira. É muito complicado um cliente em específico chegar e falar assim, nossa, vou fazer uma consultoria de imagem, você pega, faz a colorimetria nele, mostra todo o leque de cor que orna com o tom de pele dele e ele vai acabar no azul frisando. Não, o azul é o máximo, né? O azul é o máximo, frisando, eu quero preto ou branco. Preto ou branco, só que essa é uma das dores, né? A aceitação em cores para o seu dia a dia, né? Porque a linguagem não verbal requer muito isso. Ela requer o seu interior para o exterior, né? E você sabendo, né, harmonizar isso, torna o seu dia a dia, torna os seus negócios, torna a sua fala, torna a sua saída, a sua chegada muito mais fácil. Com certeza. E você, né, sendo um homem inteligente, você aderir nisso para o seu dia a dia, faz sua vida melhorar em 100%. 100%. Ô Luiz, você falou aí de cor, vamos falar um pouquinho de estampa? Como que é o homem com estampa? Hoje em dia eles estão mais minimalistas.
Só que estão confundindo o minimalismo, né? Ali é tom neutro, nada extravagante, é bem pouco, né? Uma estampa ou outra, mas ainda tem, Dani. Há pessoas que gostam muito de estampa, de listras e Xadrez, o xadrez. O xadrez hoje em dia, ele não tá tão. em alta, Não, eu falo num âmbito de. deles quererem usar, assim. É, porque antes não tinha, né? O xadrez era apenas para uma época do ano, só que hoje em dia não tem isso mais. Sabe, o pessoal tá aderindo mais ao xadrez, tá sendo até mais aceitável do que a estampa, independente da época. Aqui na Depende. nossa região, a gente é aqui de Minas, onde o agro é muito forte, É. e é muito vinculado ainda o xadrez a esse elemento do agro. Uhum. E tem muito homem que não é dessa área e tem preconceito de usar o xadrez. Então, esses preconceitos aí também existem na hora de usar a estampa. E essas estampas mais extravagantes para o homem criativo? Olha, pro criativo eu aceitaria, para ser bem sincero. Eu também acho que super vale a pena. Porque o criativo em si, ele tem, né, uma ânsia muito forte de marcar todo dia. O dia a dia dele é muito diferente de quem é, assim, razoavelmente normal. Mas não. Mais neutro. Ele não é nada neutro. Então, para quem é criativo, eu aceitaria super Eu também a gosto muito. estampa. Eu tenho até. Eu fico triste quando a pessoa gosta e não usa porque a moda tá falando isso. E não, é muito mais motivado pela nossa Com personalidade. certeza, gente. Esquece a moda. Hoje em dia tá tendência. É tendência. Se tá na sua tendência, usa. Não fica presa a paradigma, não. Ô, Luíde, e o que você dá de dica para os homens que querem começar a cuidarem da própria aparência? Por onde começar na sua visão masculina? Ó, você que tá começando, caimento. Caimento, você não pode entender absolutamente nada de tendência, de moda, de desfile, nada. Principalmente em cor. Você não precisa entender nada. Entenda sobre caimento, porque vai mudar o seu jogo nos 80%. Por quê, Dani? A roupa em si, a sua veste, ela fala muito do seu interior. Uhum. E, então, quando você está com um caimento incorreto, você passa, né, a impressão. Olha quanta impressão você passa. Você pode passar a impressão de desleixo, de descuidado, de mal arrumado, Ou que tá, às vezes, acima do peso, acima do tá peso. deixando a sua silhueta errada ali, entre aspas. Sim, Então, eu concordo com você 100%. Caimento, gente, é tudo. E é para onde menos o homem olha. sim. Então, o mais importante é o caimento. E eu já falo para todo cliente meu que você começou a cuidar da sua imagem, você já tem que fazer amizade com uma boa costureira. Com certeza. Porque provavelmente você vai precisar ajustar, principalmente camisa, uma barra da calça, até camiseta a gente precisa ajustar para ter um bom caimento. Certo. Prestar atenção em cavas, comprimento de mangas, né? Tanto camisa quanto camiseta, barra da camisa é algo que ninguém faz questão, mas é essencial. É essencial você pegar e cuidar mesmo, né, da sua barra, cuidar da cava. É realmente o caimento no todo, tudo. né? No todo. E principalmente para quem tem abaixo de 1,60, né? Porque os homens mais baixinhos têm a impressão, né, de nossa, não vou usar porque eu sou baixo, isso, aquilo, outro. Só que, igual a Dani falou de silhueta, se você não prestar atenção no caimento, você fica mais baixo ainda. Mais baixo ainda, exatamente. E isso vale assim para cima do peso também. Isso. Se você, né, tem essa impressão de que usar a roupa larga vai esconder, gente, isso é mentira. Não esconde. Você passa a impressão de estar acima ainda mesmo. Com certeza. E também eu quero até falar que os homens mais clássicos, teve uma época que veio a onda das barras de calça mais curtas. E os homens mais clássicos tiveram muita dificuldade com isso. E, gente, não tem nada a ver. Barra, a gente ajusta da mesma forma. Com certeza. Tanto bem próximo ao sapato, quanto mostrando um pouquinho ali do tornozelo, né? Não tem uma regra específica. A regra é estar com ela esticada no corpo. Não pode sobrar pano na barra, não é isso? A regra é clara, né? Você tem que estar alinhado, caso contrário. Isso foi até muito bem visto, né, lá na Pitchform,